E aí, pessoal, você que está em casa, querendo vir para Irlanda ou qualquer outro país, mas tem uma criança, um filho, afilhado, e não sabe como eles vão reagir a essa mudança? Língua, amigos, fiquem com a gente, vocês vão amar esse vídeo. Então, eu acho que para a maioria das pessoas que estão mudando de país e junto com a família, onde tem crianças, acho que uma das primeiras coisas que vem à cabeça é: será que meu filho vai se adaptar a essa nova língua? Como que vai ser na escola? E pra gente também não foi diferente. Acho que uma das primeiras coisas, um dos primeiros medos dessa mudança de país que me veio à cabeça foi como que meu filho vai lidar com essa nova linguagem. Quanto tempo vai demorar para que ele se adapte e comece a ter uma vida assim como ele tinha no Brasil? Como ele vai se adaptar a tantas mudanças sendo tão pequeno? No nosso caso, o nosso filho veio para cá com 6 anos, foi o ano passado, em julho. Aqui, o período letivo das crianças na escola começam em julho, agosto, setembro. No finalzinho ali de setembro, as escolas iniciaram seu período letivo e o nosso filho, ele veio para cá com 6 anos e de acordo com a idade dele, ele foi pro primeiro ano. Então, lá no Brasil ele já tinha iniciado o seu primeiro ano e em julho ali a gente veio e ele iniciou aqui no finalzinho de setembro. Então ele começou o ano letivo aqui, então deu certo. E aí chegou a primeira semana de aula. Eu lembro que a gente ensinou para ele o básico, assim, tipo, quero beber água, quero comer, tô com fome, preciso sair, sei lá, tô com dor. O básico. E esperava que ele conseguia se virar com essas poucas palavras, né? E foi bem tranquilo aí pra ele, referente a amigos, porque no primeiro dia de aula dele, eu vou deixar até o link aqui embaixo pra vocês assistirem como que foi. Ele já fez amizade, os amigos já vieram chamar ele para brincar. Então, criança se entende. E eles dão um jeito de ensinar o amiguinho. A professora é muito paciente. E nessa primeira semana, ele falou: mãe, eu entendi mais ou menos. Então, as crianças, elas dão um jeito, né, de se adaptar e se adaptam muito bem. É claro que ele não entendia fluentemente, porque não é a língua materna dele, mas a criança aprende muito rápido e a gente nem tinha noção de quão rápido é isso. E falando um pouco do inglês que ele trouxe do Brasil, ele sabia o básico, se ele tinha aulas de inglês na escola, mas ele não frequentava aulas particulares ou aulas de inglês. Ele tinha a grade de inglês na escola convencional. Então ele sabia cores, animais, algumas palavrinhas soltas, mas nada além disso. Não formava nenhuma frase, vamos dizer assim. Sim, e no começo a gente se preocupou bastante. Será que ele vai saber falar que ele quer ir no banheiro? Então a gente treinou bastante isso. Arthur, para você falar que quer ir no banheiro, você fala isso. Se você quiser ir beber água, você fala isso. E esse básico a gente passou para ele no começo. A gente tentou passar da forma que a gente sabia, nem mesmo a gente sabia algumas palavras, algumas coisas, como era o melhor jeito de se falar isso ou aquilo, mas a gente tentou passar o básico ali para ele. E na segunda semana, eu sempre perguntava para ele, sempre fazia um feedback com ele. E aí, Arthur, como foi essa sua segunda semana? O que você aprendeu? Você conseguiu entender o que a professora falava? E aí, cada semana eu fui percebendo que era melhor a resposta dele, o feedback dele na escola. Mas o Arthur, ele se apresentou muito interessado em estar aprendendo a falar para brincar com os amigos. E a gente conseguiu perceber isso nele. Essas 2 primeiras semanas foram mais complicadas. A gente sempre apreensivo ali, a gente acaba sofrendo um pouco junto. Ele sempre foi um menino muito extrovertido, assim, sempre brincava muito com os amigos. Então a gente estava preocupado de como isso seria aqui, se ele ia ficar muito isolado ou não. O que a gente conseguiu perceber um certo conforto nele foi após um mês, mais ou menos, onde ele conseguia entender algumas coisas, o que ele não entendia, ele perguntava e sempre procurava entender o que a criança estava falando, porque ele queria muito interagir. O Arthur, ele é muito de brincar. Depois de um mês, a gente percebeu uma grande evolução. Sim, a partir desse momento ele já começou a trazer algumas histórias do que acontecia na escola. Ah, pai, mãe, eu falei com meu amigo tal sobre isso tal e brinquei com o fulano de tal, com a minha amiga tal. Então ele já começou a trazer alguma coisa que já deu uma outra perspectiva pra gente, que a coisa tava melhorando, que ele tava progredindo.
dúvida. Que nem lá na escola onde ele estuda tem crianças de várias localidades, né, do mundo. Então, cada dia que ele chegava, ele falava, mãe, eu conversei com meu amigo tal, e ele falou que lá no país dele, isso é isso. Então, eles iam trocando experiências. E teve um dia até que o Arthur estava aqui no sofá e ele fez um cronograma das coisas que ele ia fazer no final de semana. E entre elas estava estudar o polonês. E aí a gente achou estranho, estudar o polonês, por quê? E aí ele falou, não, é que tem um amiguinho na minha escola que fala polonês. Então, você vê que desperta o interesse da criança em aprender coisas novas de outras culturas para poder interagir entre si. Isso é muito legal. Isso foi uma coisa que a gente percebeu depois que ele começou na escola, mas a escola onde ele está tem, como a Anice disse, tem diversos outros países, não é só os países aqui da Europa, tem criança de todo mundo. Então eles estão preparados para isso. Eles já lidam com isso já faz algum tempo. Esses alunos que não têm o inglês como primeira língua, que é o caso do Arthur, têm aulas extras de inglês, aulas extras da língua inglesa. E aí, um mês ali, ele já estava um pouco mais confortável com a língua. Com mais ou menos uns 3 meses de aula, ele já começou a ir na casa de um amiguinho ou outro ali, Alguns amigos vieram aqui também. Então isso eu achei que o Arthur já estava muito mais à vontade, porque ele apresentou essa vontade de querer estar com um amigo que fala só inglês. Então ele já estava um pouco confortável quanto àquilo, né? Já foi pro cinema com a família do amigo. Então, isso foi muito curioso para nós, muito novo. A gente achava que criança aprendia, mas a gente veio para cá em julho e em outubro o Arthur já estava indo na casa do amigo, já estava indo ao cinema, já estava entendendo, passando feedback do filme com 3 meses de inglês. E aí a gente pôde observar que, para ele estando um pouco mais à vontade com a língua, não foi problema nenhum fazer novas amizades. Aqui na vizinhança também tem amiguinhos que moram aqui que estudam na mesma sala que ele. Então ele já vai para casa do amigo, já chamar o amigo para brincar. Não agora nessa quarentena, né, que tá todo mundo em casa. Mas um pouquinho antes ele já tava indo na casa do amiguinho, chamar ele para vir brincar. E isso é muito bom, vocês podem ficar tranquilo que a criança se adapta. A gente sofre, eles sofrem, só que a gente tem que ser muito forte para passar confiança para eles e que tudo vai dar certo e que tudo passa. Uma coisa que a gente ficou muito surpresa também foi quando um amiguinho dele veio aqui e eles começaram a conversar e a gente olhava aquilo e via que eles estavam se entendendo, né? Então, esse foi o sinal, a prova de que todo o esforço que a gente fez, que ele fez principalmente, valeu muito a pena. Hoje o que a gente percebe é o seguinte, eu tive algumas aulas de inglês, eu fiz um intercâmbio aqui, eu já tive algumas aulas no Brasil também, a Anice já teve aulas no Brasil também, mas hoje o que a gente percebe é que quem fala melhor, quem lê melhor é o Arthur. Por incrível que pareça, nesse curto período ele aprendeu demais. O que a gente sabe a mais do que ele são algumas regras e um pouco de vocabulário, que a gente tem mais vocabulário do que ele. Mas quando o assunto é falar, quando o assunto é ler, a leitura dele, o sotaque, vamos dizer assim, ele lê muito melhor, a leitura dele é muito mais precisa que a nossa. Sim, e às vezes eu tenho que conversar com a professora e ele tá perto, e às vezes eu tenho dúvida no que ela fala, e aí eu pergunto, Arthur, o que foi que ela disse? E ele me fala certinho. Então, hoje o Arthur é meu tradutor ali. E ele tem um listening muito bom, ele consegue entender o que a pessoa fala, e isso é muito bom, acaba ajudando a gente, né? De alguma forma ajuda a gente aí. Isso foi uma coisa que veio a se tornar verdade, porque as pessoas sempre me falavam assim, mas a criança aprende rápido, não se preocupe com a criança, você tem que se preocupar com os adultos, porque a criança se vira, coisa e tal. Eu nunca acreditei muito nisso, eu sempre achei que ele ia ter mais dificuldade, para ser sincero. Mas depois de um tempo aí, depois de 3, 4 meses aqui, a gente está bem tranquilo quanto ao aprendizado em si, ele se virou muito bem. E de resumão, o que a gente pode dar de conclusão aí de todo esse processo é que valeu muito a pena todo esse esforço e ele aprendeu muito mais rápido do que a gente estava pensando. Então, acho que isso já vale muito a pena. Então nós somos testemunhas que realmente as crianças aprendem muito mais rápido que os adultos. Eu não sei se pela forma que eles interagem, mas se for pensar também, eles ficam... Quanto que é a carga horária? 6 aulas? Umas 5 horas e 40, mais ou menos. São 5 a 6 horas por inglês. Não tem nada o que fazer fora do inglês. Então,
É um curso de inglês bem intensivo aí. E a gente espera ter tranquilizado vocês um pouco. Mas realmente é a verdade, é o que aconteceu com a gente. E boa sorte para vocês. E se você quer vir, venha. Que a criança não seja um impedimento. É melhor você ir treinando o seu inglês, que eles vão aprender muito rápido e vão decolar e largar vocês para trás, hein? Deixem seus comentários, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que vai ser um prazer pra gente responder para vocês, tá bom? Nós em Dublin! Valeu!